Olá, por favor, dê um like, compartilhe e se inscreva. E agora vamos ao vídeo. 15º domingo do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. A parábola do semeador. O cristão autêntico é aquele que possui uma mente semelhante à terra boa e fértil. Ele recebe a palavra de Deus com amor, com fé e boa vontade e procura multiplicá-la, espalhando-a pelo mundo, semelhante ao semeador que jogava as sementes sobre os vários tipos de solos. E assim, este cristão produz muitos frutos para o reino dos céus. Para que as pessoas humildes pudessem entender a sua mensagem, Jesus inventava historinhas baseadas na realidade cotidiana daquele povo humilde, usando uma didática apropriada ao público ao qual ele se dirigia. Jesus fazia discursos de uma forma bem simples para as multidões que o seguia, e essas historinhas receberam o nome de parábolas. A parábola do semeador é a primeira de uma série de 7 historinhas, através das quais o mestre explicava o significado do reino de Deus ou o reino dos céus. Essas parábolas eram fáceis de compreender somente para os homens simples, pois Jesus visava mostrar o reino de Deus primeiramente a eles. Por isso falava em uma linguagem em que eles entendiam. No entanto, por serem palavras cheias de figuras, as parábolas só poderiam ser compreendidas por quem tivesse fé. Os arrogantes, orgulhosos, os cheios de si, não poderiam entender uma mensagem escondida em uma história cheia de uma linguagem baseada na vida simples dos pobres. Aquele não era o seu mundo, por isso se recusavam a ouvir e a entender. Pois Jesus não estava falando a sua linguagem, e sim a linguagem dos excluídos, porque Jesus preferiu os pobres, justamente porque ele já sabia que eles não estavam dispostos a ouvir e seguir seus ensinamentos. Por isso, apesar do seu plano de salvação ter sido preparado para toda a humanidade, ele nem perdia seu tempo tentando converter os arrogantes, os insensíveis às coisas dos céus. Entendendo a parábola. A semente que caiu à beira do caminho, no chão duro, pisoteado, e por isso não tendo germinado, logo vieram os pássaros e as comeram. É semelhante às pessoas que até ouvem a palavra de Deus, porém não a entendem, por não se interessar por ela, por não ter fé suficiente e boa vontade para assimilar a mensagem de vida, pois suas mentes estão travadas, fechadas, indisponíveis para Deus. Aí é um prato feito para o maligno arrancar de várias maneiras o que foi semeado em suas mentes. A semente que caiu em um terreno pedregoso é semelhante àqueles que até gostam de ouvir a explicação da palavra de Deus e podem até elogiar um bom sermão, uma boa homilia, mas não passa de um entusiasmo passageiro. São pessoas de pouca fé, como plantas sem raízes que murcham e morrem com o calor das pedras aquecidas pelo sol. O calor das pedras representam as perseguições aos que denunciam as injustiças, ou os sofrimentos dessa vida que surgem sem menos se esperar e nos deixam pasmados, e alguns até perguntam: cadê Deus? Então, muitos desistem de serem cristãos. A semente que caiu no meio dos espinhos é semelhante a todos que ouvem com respeito e alguma devoção à palavra de Deus, porém, ao voltar da igreja para suas casas, esquecem tudo o que ouviram por causa da riqueza, do conforto, das preocupações com os novos investimentos ou com a proteção dos seus bens materiais. Tudo isso sufoca a palavra de Deus que foi semeada recentemente em suas mentes, e por causa de tudo isso, tais pessoas, apesar de não serem necessariamente más, não dão nenhum fruto para o reino de Deus. Já a semente que caiu em terra boa e fértil são aqueles que ouvem a palavra de Deus com atenção e boa vontade, por isso a compreendem. Em seguida, saem em campo para semear a semente que é a palavra.
seja por meio de palestras, encontros, homilias e sermões, ou por meio de seu próprio testemunho de vida. Tais pessoas dão muitos frutos para a construção de um mundo melhor, menos egoísta, menos injusto e menos violento. O solo é importante para o plantio. Os agricultores sabem muito bem que não adianta chuvas regulares se o solo é de má qualidade. Mesmo com adubagem vigorosa e chuvas normais, é difícil conseguir uma boa colheita plantando em uma área de pura areia. Solo cansado, pisoteado, pedregoso, mesmo germinando a semente com a chuva, as plantas não crescem e seus frutos são ruins ou pela metade. Nós, quando vamos semear a palavra de Deus, podemos enfrentar vários tipos de solos, principalmente se estamos nos dirigindo a um grupo fora do reduto paroquial, como uma faculdade, por exemplo. Porém, fiquemos tranquilos, pois nós somos alimentados pelas forças do alto. É de Deus que nos vem a inspiração para entender e interpretar sua palavra, assim como a coragem de anunciá-la. As sementes, para germinarem e se transformarem em uma planta ou árvore, primeiro alteram-se ou se transformam em alimento para a plantinha, e neste processo ou transfiguração, aquela semente acaba morrendo para dar a vida à nova planta, ou morre pela nova planta, que por sua vez, ao crescer, vai produzir várias outras sementes. Esse é o ciclo da vida. É preciso morrer para gerar a vida. Jesus morreu por nós. Morreu para que tivéssemos vida em abundância. Desse modo, para que possamos cumprir a nossa missão de anunciadores do Evangelho, precisamos morrer para nós. Precisamos morrer para os nossos instintos, para o apego exagerado ao conforto material e a tudo que nos arrasta para o pecado, que nos tira a vida da graça e nos afasta de Deus, dificultando o nosso trabalho de continuadores da missão de Jesus Cristo. Porque se não estivermos na presença e na união com Deus, não conseguiremos semear a sua palavra. Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus. Coragem. Vamos semear a palavra de Deus, seja qual for o tipo de solo. Nós só semeamos. A outra parte, a germinação, é Deus quem cuida disso. Ânimo. Sejam úteis ao reino de Deus. Desejamos a você e aos seus familiares um santo e abençoado domingo. Aleluia!